perceber. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um sábado à tarde, mais um estudo do Livro dos Espíritos. Muita alegria que a gente recebe todos vocês aqui. Nesse momento, a gente convida a todos para que a gente possa levar nossas vibrações, se conectar com Deus, com os nossos guias, mentores espirituais, que possam nos auxiliar, não só nesse momento de estudos, mas em nossa vida como um todo, dando direcionamento, mostrando para a gente, como sempre o fazem, os melhores caminhos, ativando a nossa intuição, que possamos nós daqui manter essa vibração elevada, essa conexão com o alto. Mas nesse momento em especial, essa conexão se dirige a esse momento de interação com o conhecimento. Que esse conhecimento possa trazer para as nossas vidas, tanto nós que estamos aqui nesse momento encarnados, quanto os irmãos desencarnados que são trazidos para participar também desse momento conosco, de aprendizagem, que isso possa nos ajudar a nossa trajetória como espíritos, nosso desenvolvimento, nosso crescimento, a nossa ascensão na escala espírita, e que Jesus abençoe sempre as nossas vidas. Graças a Deus. Então, nesse momento, nós vamos para a nossa breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e uma breve reflexão também antes de iniciar os estudos. Nádia, contigo. Qual é aí o... É o capítulo 27, Pedi e obtereis. O item é o 9, ação da prece, transmissão do pensamento. Já lá quase no finalzinho do Evangelho, né? Isso. No penúltimo capítulo, que é o 27, Pedi e obtereis, e ação da prece, transmissão de pensamento. Muito bom. A gente acabou de fazer nessa breve prece, é uma leitura que vai aqui umas 3 páginas aproximadamente. Vamos ver o que a gente tira aqui desse primeiro parágrafo. O item 9 diz o seguinte: a prece é uma invocação. Por ela ser, se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres, se não a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, eu vou só até aqui mesmo. Daqui já dá para a gente tirar essa breve reflexão que a gente precisa para falar sobre a prece, né? Que o título desse capítulo já nos remete: Pedi e obtereis. Só que quando fala de prece, o título do capítulo dá a entender para a gente que a prece é somente essa questão de você pedir, né? E quando a gente vem para cá, logo nesse primeiro item, ele fala para a gente 3 objetivos da prece, que é o quê? Pedido, né, o primeiro, um agradecimento ou uma glorificação. Então, diante disso, a gente se pergunta, de que forma eu tenho utilizado a prece? Né? A gente está sempre como pedintes, estamos sempre pedindo, Pai, me ajuda, Pai, né? Como é que é? A gente faz a prece como? Somente de maneira mecânica, preces decoradas? Ou a gente muitas vezes para? Porque quando há já utilizando aqui essa transmissão de pensamentos, a gente precisa pensar, raciocinar muitas vezes para fazer um pedido sobre o que está acontecendo, por exemplo, comigo agora. Pai, me auxilie, me ajude. Tem várias situações, nuances, tonalidades, formas de se fazer uma prece que às vezes a gente nem imagina, que a gente faz, muitas vezes até sem perceber que está fazendo uma prece diante de um pedido. Quando você fala no final, né,
da dinâmica, gratidão, 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 isso é uma prece. Você está agradecendo, né, de uma forma que for sincera por tudo aquilo que a gente participou. Então, a gente precisa entender mais ainda para que a gente esteja conectado nesse momento, colocando os sentimentos naquilo que a gente vai pedir, glorificar ou agradecer, né? E passar necessariamente a agradecer muito mais do que pedir. Porque isso pode ser feito antes de você iniciar uma viagem, ao chegar no final da viagem, será que a gente lembra de fazer uma prece agradecendo por ter chegado lá antes? Você vê que no início do nosso estudo, a gente faz uma prece no início e a gente encerra com uma prece no final também. Então, muitas vezes a gente pede, mas será que a gente agradece quando alcançou aquele objetivo que foi o pedido? Será que a gente se lembra de agradecer? Será que tem momentos em que a gente, por exemplo, não está sentindo nada? Eu digo nada no sentido de estar sentindo dor, angústia, né? Você está pleno, assim, no sentido de eu não estou sentindo dor nenhuma uma unha. Não estou com dor de cabeça, não estou com dor em lugar nenhum, estou podendo sair, de repente, estou fazendo, de repente, o que gosto, no quintal aguando umas plantas, jogando um futebol, assistindo alguma coisa. Nossa, mas isso é um momento de agradecimento, porque se a gente for observar, na vida em que nós vivemos, há muitos momentos de dor, de angústia, né, de a gente não estar muito bem com a gente mesmo. E nesses momentos, na maioria das vezes, é importante que a gente também se lembre de pedir. Afinal de contas, esse hábito vai nos levar, tanto aqui quanto é o tema de hoje, né, do nosso estudo do Livro dos Espíritos, nesse momento desse desenlace, de estar do outro lado, se você tem o hábito, você vai lembrar também de pedir ajuda. A gente vai conectar esses dois pontos aqui do Evangelho mais à frente com o estudo de hoje. Normalmente sai alguma coisa que vocês vão perceber que sempre a gente utiliza também lá no estudo. Então, são essas questões. E fala sobre também, para a gente finalizar aqui, já que é um processo rápido, essa reflexão, sobre essa transmissão do pensamento, que a gente pode dirigir para outras pessoas. Muitas vezes, fala sobre pessoas encarnadas e pessoas também desencarnadas, aquelas que já morreram. Eu diria, lamentavelmente, vamos dizer assim, nesse sentido, alguns irmãos de outros credos não acreditam que você deva ou possa orar por alguém que já morreu, porque já morreu, acabou. Não tem mais como fazer alguma coisa por aquela pessoa. E a gente vê, a gente sabe que tem, que as preces chegam. E aqui fala sobre os intercessores. Para quem que a gente está dirigindo? Para Bezerra de Menezes? Para quem é de outra religião? Para os santos, para os anjos? E aí diz aqui no finalzinho que eles são intercessores. Tudo é diretamente a Deus. Porque a prece, na verdade, ela é vibração, ela é energia, é aquilo que a gente vibra. E isso está saindo da minha boca, isso sai porque eu criei através, muitas vezes, do pensamento, repetindo, quando muitas vezes já não está gravado lá, e eu posso estar muitas vezes fazendo, de repente, uma prece, mas minha cabeça está pensando em outra coisa. Se ela já for decorada, então, estou falando aqui, Pai Nosso que estás no céu, santificado, mas eu consigo pensar lá no futebol que está acontecendo, em outra coisa, e minha boca está falando aqui porque está decorado. E aí não há uma vibração sobre aquela prece. Ela não vai acontecer da mesma forma de eu estar conectado com ela, sentindo, e isso faz com que ela vibre. Tem uma pessoa que está adoecida, tem uma pessoa que está passando por necessidade, eu direciono para ela uma prece, pedindo, fazendo pedido, agradecendo, de repente, pela saúde, já mentalizando ela curada. E isso tem força, isso é entregue, isso chega lá, a pessoa passa a se sentir, de repente, melhor. Então, quando a gente chega nesse último capítulo aqui, são muitos que falam sobre a eficácia da prece, a qualidade da prece. Eu já deixei um pouco disso aqui nessa fala, mas fica aí como um dever também de casa, né, para a gente poder até entender mais sobre a maneira da gente orar, sobre essa alegria de que é transmitir boas energias. Porque, repetindo, quando a gente entrega alguma coisa que é boa, ela sai da gente, ela está comigo, faz parte de mim. Se eu penso e sinto coisas boas,
automaticamente eu vou ficar bem também. Então, vamos deixar aqui falando somente da parte positiva, né? Então, muito bom falar sobre isso, sobre essa questão das preces. Vamos, então, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Ainda no livro segundo, vamos permanecer aqui durante um bom tempo ainda, afinal de contas, esse livro segundo está ligado ao Livro dos Médiuns, e só aqui são quase mais da metade das questões do Livro dos Espíritos, né? São mais de 537 para ser mais exato, né? Que a gente está falando sobre esse mundo espírita ou dos espíritos. E por aqui a gente vê mais ou menos onde nós estamos situados. Nós estamos no capítulo 3 desse segundo livro, que fala sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, a passagem, a viagem, a morte, né? E dentro desse capítulo, ele está dividido ali em três partes. A alma depois da morte, sua individualidade, vida eterna, nós falamos nas semanas anteriores. Já está disponível, né, o vídeo, os vídeos, na verdade, no canal do YouTube da FREBEM. E nós estamos falando agora sobre essa separação que acontece. Separação da alma e do corpo. E provavelmente nós vamos encerrar esse tema hoje, e se der tempo a gente já entra na perturbação espírita, que acontece também durante esse processo, né, desse retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então já vamos diretamente para a questão de número 161. Ela é um pouco maior que as normais, né? Ela diz o seguinte: na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Perguntando se é tudo de uma vez. Morreu, separou, né? Está feita definitivamente ali a separação. E a resposta, geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante que o separa é muito curto. Aqui, vamos tirar algumas reflexões, depois a gente aprofunda na outra questão, né? Então, geralmente é assim, há esse processo de separação da alma, a cessação da vida simultaneamente. Vamos lá, vamos refletir um pouco sobre isso, com as coisas que a gente também já estuda, já aprofunda nos nossos trabalhos também. Bem, a quase simultaneidade. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos estão sadios, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. O choque destrói a vida orgânica e o laço fluídico de uma só vez ou em um instante muito curto. Esse instante muito curto, ele é relativo também, vai depender de alguns fatores. A gente já começou a ver na semana passada. Aqui, é claro, está direcionando para esse processo. A maioria das vezes, muitas vezes, já tem a programação, a equipe espiritual já está esperando isso acontecer, já sabem do outro lado que vai acontecer, por exemplo, esse acidente, e a equipe espiritual já está programada para fazer o processo ali de desenlace. Bem, então qual a diferença da morte natural? Isso contrasta com a morte por doença ou velhice, onde o desligamento ocorre gradualmente, né? Vai acontecendo durante aquele processo ali, porque está programado, né? Então vai se fazendo, a equipe se está ali preparadinha, tudo acontecendo devagar. Nesses casos, a alma começa a se soltar do corpo à medida que este se enfraquece, e a perturbação no momento final é menor, pois o espírito já estava parcialmente livre. É diferente de haver ali uma ruptura rápida, né? Está indo, um acidente, de repente separa, né? Acontece esse. E aí tem essa questão que a gente vai ver que é sobre essa perturbação. Em caso de morte violenta, embora o desligamento seja rápido, o espírito pode experimentar uma perturbação mais intensa e prolongada. Isso se deve a dois fatores. Bem, os laços que uniam o corpo ao perispírito eram vigorosos, estavam muito fortes ainda. A vida estava na sua plenitude, com todos os órgãos funcionando perfeitamente. E a questão inesperada, o espírito não estava preparado mentalmente, pois a morte foi inesperada, foi brusca.
Ele pode, por um tempo, sentir-se ligado ao corpo ou até mesmo crer-se ainda vivo, que é o que a gente observa que acontece muitas e muitas vezes, que é o que chegam pelo menos nas reuniões que a gente trabalha. Eles acham, saem simplesmente quem tem, por exemplo, eu estou falando aqui sobre uma questão, pode ser outros fatores para esse desenlace, para essa morte. Mas levando em consideração, por exemplo, os acidentes. Quem tem a mediunidade, da vidência aberta, quando faz uma viagem, percebe na beira da estrada uma grande quantidade de espíritos caminhando à beira da estrada. Claro que nem todos morreram de acidente, muitos estão perambulando, buscando outros locais, porque morreram e não sabem que morreram. Procuram falar com as pessoas, ninguém responde, família não responde, o trabalho não responde, então sai por aí andando, né, sem perceberem que isso aconteceu. Então, sentem-se ainda vivo, né? Eu até trouxe para outro aspecto aqui desse processo. Quando se fala sobre essa questão da perturbação, esse estado assim que você está assim, meio turvo, sem saber o que aconteceu, desorientado, essa confusão que o espírito ele vai experimentar ali imediatamente à morte, isso varia tanto de intensidade, pode ser maior, como também o tempo, né? A forma como isso acontece. Não é uma coisa que você pode chegar e dizer assim, é dessa forma que acontece, definitiva. Casos e casos. Isso vai depender, né, de quê? São vários os fatores que dependem disso. No caso da morte violenta, por exemplo, esse desligamento físico, ele é rápido, mas esse despertar que acontece da consciência, ele acaba se tornando mais lento e muitas vezes até, digamos, um pouco mais doloroso. O espírito ele pode passar ali por longos e longos anos suportando as angústias daquilo que aconteceu com ele, né, do momento da morte, crendo-se ainda estar nesse mundo, e é o que acontece, eles chegam lá, estou todo ensanguentado, eu estou né, meu braço está esmagado, chegam falando exatamente dessa forma lá, no hospital, vamos dizer assim, que o Centro Espírita ele é um hospital de almas, é um hospital de espíritos, e fica muitas vezes uma grande fila aguardando para que a gente possa dialogar no dia da reunião mediúnica, para que haja muitas vezes esse esclarecimento. Depois de estar muito tempo vagando por aí, eles algumas vezes vêm à luz, outros indicam, olha, você vai receber ajuda se for para aquele local. E eles vêm como a gente aqui, por exemplo, vai para o hospital. Você recebe, tem pessoas que sofrem ali um acidente, elas decidem, né? Eu não vou para o hospital, não, eu vou resolver aqui mesmo. Outras pessoas, rapaz, vá para o hospital, porque você precisa de ajuda lá. Então, acontece muitas vezes semelhante a isso no mundo espiritual. Irmãos que já sabem, falam para ele que ele já morreu, ele não acredita, né? E aí, vai lá você vai receber ajuda. E eles vão, se direcionam para a casa espírita, ou para outros locais onde possam receber esse esclarecimento. E ali é mostrado para eles o que foi que aconteceu, como foi que aconteceu, né? E eles passam a ter essa percepção e ver, porque eles não acreditam que existia muitas vezes vida depois da morte, que era desse jeito, falaram que era de outra forma, que morria, você ia para determinado local, A, B ou C. Então, se eu morri, eu estou por aqui, estou sentindo dor, eu morri. E aí eles ficam por ali. E aí é mostrado que realmente você desencarnou, você morreu, olha lá o momento, olha o que foi que aconteceu, olha o que os médicos estão dizendo, olha o resgate. E às vezes a gente mostra até o momento em que eles foram sepultados. E eles não entendem, a gente diz, olha, você está falando comigo através aqui de outra pessoa. O corpo físico morreu, mas o espírito sobrevive. E ele estava durante esse processo, desse tempo todo ali, que varia muito, alguns há séculos, outros há alguns anos somente, outros que aconteceram recentemente, já são resgatados. E aí, depois desse esclarecimento, eles vão sim para os locais, são encaminhados para as colônias, são limpos, eles percebem que aquela bota roupa limpa, somente com a força do pensamento, como a gente disse aqui agora há pouco na prece, colocando energias, troca as roupas, tira os machucados, e eles se sentem perfeitos. Nossa,
né? Então, é assim, você está fazendo mágica, né? Só que você estava muito ligado ainda, os laços ao que aconteceu com você no seu corpo. Mas aquilo era do corpo, não é do espírito. O espírito não é para sentir mais dores. E aí, depois desse esclarecimento, ele segue. Então, isso depende também, esse tempo, da moralidade do espírito. Aí a gente vai ver a questão, ah, que é um fator determinante para que isso seja rápido ou para que isso se prolongue, o sofrimento. Aí vem essa questão do merecimento. Mas por que, Cláudio, que você falou que alguns demoram até séculos? Porque muitos estão presos ainda à matéria, são muito materialistas, são muito voltados ainda para o rancor, para o ressentimento, para o ódio. O espírito já mais elevado, já preparado, já intuído ali de bons sentimentos, mesmo que a morte seja violenta, vamos dizer assim, existe alguma pendência kármica, alguma situação que tem que passar por isso, está na sua programação, e às vezes você mostra, olha só, observe como é que estava a sua programação, era para você morrer desse jeito. E aí ele olha e vê, observa que era, né? E aí você vê o motivo, na outra vida você fez isso, causou, e agora, e aí passa a entender. Então, mesmo com esses mais, estava dizendo que esses mais elevados aconteça uma morte violenta, mais rapidamente ou quase instantaneamente eles se reconhecem, né, que já estão realmente do outro lado. A superioridade moral, nesse caso, ela vai tornando ele mais consciente, né, do que aconteceu com ele. Já um espírito, como eu falei anteriormente, egoísta, né, mas naquela escala espírita, como eu falei, mais inferior, materialista, e aí a gente traz para a questão também, muitas vezes, do suicida, ele sofre muito mais. E aí o suicida não é aquele que simplesmente pega a arma, bota a corda no pescoço, tem várias formas. Aquele, por exemplo, que bebe, enche a cara e vai, pega um carro, vai dirigir e acontece um acidente, ele é um suicida também, indireto, mas é. Né? Acabou causando, muitas vezes, até de outras pessoas. Então, esse pode experimentar muitas angústias nesses momentos finais, né, com pesadelos terríveis, né, que se vê à beira de um precipício, aquele que, por exemplo, se jogou. E a gente sabe, a gente vai trazer até alguns exemplos aqui do livro Céu e Inferno, que fala, lá fala sobre o suicídio que fica repetindo aquele processo várias vezes, a forma como ele fez uso para poder tirar a vida. E aquilo fica de forma infinita, causando angústia e dor, e esse momento de perturbação se leva por anos e anos e anos, né? Então, essa incredulidade, né, que se tem muitas vezes de entender o que é que acontece na vida após a morte, né, isso acaba também agravando essa perturbação, pois o que é que acontece? Eles se recusam a aceitar o que aconteceu, essa nova realidade. E também não estavam preparados para saber para onde é que iam, onde é que a gente vai, o que é que não foi do jeito que me disseram que era, né? Então, vamos lá, não é a forma como morremos que vai definir o nosso destino, não é a maneira, mas a forma como nós vivemos. É uma frase de efeito, né? Então, não é a forma como nós morremos que define o nosso destino, mas a forma como a gente vive que vai definir isso. Como é que eu estou vivendo? Eu estou em sintonia com a caridade, com o amor, ajudando as pessoas? Ou a minha vivência ela está voltada somente para o materialismo? Eu não perdoo as pessoas, eu não tolero isso, né? Então, são muitas situações que colocam a gente naquela história que eu falei sobre a energia, sobre a vibração. Então, quando você tem certeza, esse medo da transição, ele é substituído pela certeza de que a fé que a gente tem, uma fé robusta, a fé raciocinada, e as nossas qualidades morais que nós já adquirimos até agora, elas vão facilitar essa nossa passagem, esse nosso despertar, né? Tornando esse momento que a gente chama de desenlace menos violento, menos penoso, menos dolorido e muito mais rápido e mais tranquilo, né? O que a gente tem mais aqui? Uma frase de efeito para finalizar essa questão.
A maior dor da morte acidental não é a do corpo que se rompe, é a da alma que se choca com a verdade para o qual ela não se preparou. Essa frase mostra aqui, inclusive, né, como se fossem, existem várias formas, né, de mortes abruptas, mas um acidente que a gente usa aqui como exemplo, que são muitos e acontecem todos os dias, né? Então, a gente pode até ter se preparado para fazer essa viagem de carro. Vamos fazer essa analogia, então. Você preparou. Você sabe de onde você saiu e você, geralmente, quando você entra no carro, você quer ir para algum lugar. Se você já não sabe o caminho desse lugar, hoje, viste, antes eram mapas, né? Hoje a gente tem o GPS, hoje tem o Maps, né? Você coloca ali e ele te diz para onde é que você vai. Direita, esquerda, vira, se errar, recalculando rota. A vida da gente também é assim. Quando a gente vai por um caminho que está errado, geralmente a gente é obrigado a dar a volta no quarteirão, recalcular a rota para seguir de novo o caminho certo, né? Trazendo já para esse outro ponto. O que que é esse errado? É não estar de acordo com as leis divinas, o caminho que foi traçado para a gente seguir, a programação que nós viemos para poder segui-la. E aí, quando você está indo, tem o caminho, nós estamos fazendo tudo direitinho, de repente você comete alguma coisa ilícita, você erra, não está de acordo com as leis divinas, você foi desonesto, você mentiu, aí faz o GPS e não deu certo aqui. Você vai ter que repetir esse processo, volta, recalculando rota. Aí você vai ter que passar pelo processo de novo. E isso eu estou falando aqui com relação até à questão de vidas. É necessário repetir às vezes vidas para você concluir aquilo que você não concluiu nessa. Precisa recalcular a rota. Mas aqui trazendo para esse momento aqui, a forma como nós vivemos é muito mais importante, usando aquela frase anterior, do que a forma como nós morremos. Então, essa preparação para essa viagem, como eu estava dizendo aqui, ela é uma questão íntima. Eu diria que é o único antídoto contra esse choque dessa morte inesperada que possa vir a acontecer. Então, se a gente se preparou, colocou aqui no nosso GPS uma programação para a minha vida agora, e eu procuro seguir direitinho, eu vou chegar bem, independente da forma como for conduzida. Às vezes a pessoa olha e vê aquela catástrofe, a pessoa, muitas vezes, com membros separados em acidentes, nossa, deve ter sofrido muito. Não sentiu nem dor. Foi tão rápido que não sentiu nem dor. Agora, o que acontece do outro lado depende disso aqui. Porque o espírito do outro lado ele é para estar, pelo menos, ele pode até se perceber amputado, sem uma perna, sem alguma coisa, mas é a questão da cabeça dele, porque ele não estava preparado. Se ele tivesse conhecimento, ele vai se ver completo do outro lado. E longe daquele processo de dor, de sofrimento, que muitas vezes ficava para trás. Então, essa preparação íntima, eu diria que é esse processo que a gente faz aqui, que é essa evolução, revolução do ser que nós somos, e o caminho é esse aqui. Esse aqui qual, Cláudio? Aquele que a gente fez no início, o Evangelho, a Boa Nova, né? E sem nenhum tipo de questão assim, você tem que ser um religioso, tal. Não, você pode não ser de religião nenhuma, mas você pode seguir o Evangelho. Você pode seguir os ensinamentos que o Cristo deixou. Ser bom para com todos, né? Isso aqui são ferramentas, são locais que a gente se encontra para a gente poder estudar, para a gente poder se melhorar, mas a gente pode e deve, um dia nós chegaremos a termos essa autossuficiência sem precisar de nenhum tipo de muleta, de suporte de alguém, porque a gente já vai ser, a gente já vai vivenciar o evangelho no dia a dia, na prática. Então, essa preparação íntima da qual eu me refiro é a reforma moral do espírito, que a gente está aqui ainda, essa proposta que a gente traz semana a semana. Todos os palestrantes, todo mundo fala sobre isso, porque eu diria que é uma necessidade de todos que aqui estamos, esse processo, o processo evolutivo da qual nós nos encontramos. E aí a gente vai ter, sim, esse alívio no despertar da vida espiritual,
como a gente viu nas questões passadas, lá, se eu não me engano, é 159, e não essa perturbação que a gente viu agora. Então, ela vai se basear, vamos colocar aqui 3 pontos, né? Vamos dizer assim, 3 pilares. A gente precisa se conhecer. É o autoconhecimento. É a questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. A melhor forma da gente evoluir aqui. Isso já foi repetido inúmeras vezes. Até porque é dessa forma que a gente vai aprendendo, né? Quando o Chico Xavier perguntou qual era o que ele precisava fazer, que foram de 3 coisas para ele, né? A primeira era disciplina, a segunda era o quê? Disciplina, e a terceira, disciplina, né? Então, a gente precisa também ter essa disciplina e muitas vezes está repetindo sempre as mesmas coisas porque a gente ainda não faz. Então, quando a gente trabalha nesse processo do autoconhecimento, a gente consegue o quê? Junto com esse processo de autoconhecimento, corrigir-se, vem a correção, porque eu vou conseguir perceber o que precisa. É a luta contra as nossas imperfeições. E não adianta a gente querer dizer assim, não, eu já sou uma pessoa boa. Nós somos pessoas boas, mas tem muita coisa ainda que precisa ser corrigida. Haja vista que a gente olha as leituras das semanas anteriores, lá do capítulo 6 Perfeitos, né? Dê uma lida no homem de bem, nas características de homem de bem, e veja se a gente ainda não tem coisa que a gente precisa melhorar. Então, é em cima desse trabalho. E aí eu estou no primeiro aspecto ainda, que é aquele de conhecer-se e corrigir-se, lutar contra as nossas imperfeições, que é o que caracteriza a todos nós, o verdadeiro espírita. É sobre isso, sobre esse trabalho de burilamento, de ser melhor a cada dia. E aí, quando você consegue fazer isso, junto vem o quê? Vem a prática do amor e da caridade. E aí você tem o quê? Um passaporte para essa viagem, para que essa viagem seja mais tranquila. O amor e a caridade é o amor em ação. Caridade também, a gente vai trazer pontos aqui que são bem batidos já. A caridade é o quê? A benevolência, a indulgência e o perdão. Não é isso? Então a gente já consegue ser bom para todo mundo, indiscriminadamente. A gente consegue ser indulgente com os erros alheios, não falar de ninguém, né? A gente só fala elogiando as pessoas, todo mundo é bom, né? E a gente consegue perdoar as pessoas que estão ao nosso redor, começar pelas que estão mais próximas mesmo, porque só a necessidade de perdoar que a gente acha que magoou a gente, quando a gente se sente magoado. Se ninguém fez nada comigo, nem conheço, não preciso perdoar ninguém. Então, geralmente, são pessoas que estão próximas. E tem aprendizado em tudo isso. Então, daqui, quando a gente começa a trazer essas reflexões, a gente começa a perceber o trabalho grandioso que ainda está por ser feito no meu processo dessa luta contra as minhas imperfeições. Nesse processo, voltando para o para o conhecer-se e para corrigir-se. Para me corrigir alguma coisa, eu preciso perceber que eu estou errado. E quando é que a gente percebe que nós estamos errados? Então não há correção se eu não percebo que eu preciso de ajuda. Muitas vezes eu não vou conseguir fazer isso sozinho. E aí nós temos profissionais, psicólogos, psiquiatras, pessoas com quem a gente pode conversar, se abrir, colocar as questões. Tem casas espíritas, onde são feitos esses tratamentos, onde a gente interage aqui através da evangelioterapia nas quartas-feiras, onde a gente traz o estudo, que também traz consequências morais daquilo que a gente faz. E isso ajuda a gente a refletir, parar um pouco para pensar nesse mundo hoje tão ligeiro, onde tudo é muito rápido. Hoje, a tela do celular, a gente fica passando com o dedinho assim, a vida vai passando. Quando a gente olha, nossa, já passou meia hora, já passou uma hora, e eu estou aqui olhando esses videozinhos engraçados, legal, e a gente muitas vezes não fez nada. Eu estou me incluindo nisso, viu, pessoal? Não estou dizendo que são vocês, não. É a gente que faz isso mesmo, faz parte do processo da vida das pessoas hoje. É claro que não é generalizando, nem todo mundo faz, né? Isso tem tomado muito tempo. E aí, vamos dizer, claro, você falou 2 coisas até agora, é verdade. A primeira que eu trouxe foi essa questão do conhecer-se.
e corrigir-se. A segunda foi a caridade, o amor em ação, benevolência, indulgência e o perdão. E a terceira é cultivar essa fé raciocinada e a prece. Aí a gente chega naquilo que a gente viu lá no capítulo 27. Para a gente cultivar a fé raciocinada, é preciso que a gente traga ferramentas para isso. Porque a fé raciocinada está dizendo, ela é diferente da fé cega, aquela fé que aceita tudo sem nenhum tipo de questionamento, sem ter a razão por trás disso. Quando você traz a fé raciocinada, você vai de encontro a essas informações que nos dizem que sim, a vida continua. De que forma ela continua? O que é que eu preciso fazer para que essa passagem, para que essa ida para o outro lado seja mais tranquila? Para que eu possa viver sabendo que aqui eu estou tendo uma experiência na matéria, mas eu sou um espírito. E em determinado momento eu vou voltar para casa. Todo mundo vai voltar para casa. A verdadeira casa é lá do outro lado. Mas enquanto tiver necessidade de termos essas experiências, a gente fica vindo para cá. Então, é a luz, é o nosso guia, é o nosso direcionamento, essa fé. E a gente começa a entender melhor esse caminho. Mas é cultivando. Cultivar, está falando. É você plantar, é você aguar, podar. E demora muitas vezes para crescer. Então, é um trabalho, né? Então, a gente acabou vendo aqui esses três pilares. Resumindo, essa preparação íntima é um esforço contínuo, todos os dias. Ele é diário. É se transformar um hábito para que a gente possa vivenciar esse evangelho no nosso coração e na nossa conduta. Tem pessoas que têm de dificuldades de algumas práticas. Estava conversando com um amigo ontem, que ele falou que estava com 105 quilos aproximadamente, e tentava muitas vezes emagrecer e não conseguia, não é? E eu falei que eu demorei mais de 50 anos para mim me convencer que eu precisava ir para a academia para fazer atividade e cuidar mais do meu corpo. Isso já está com um ano. Eu venho fazendo isso de forma disciplinada. E aí você começa a servir de exemplo também para os outros, né? Mas eu também não gosto, eu não queria. Por que que eu gosto hoje? Porque me faz bem. Porque me faz eu me sentir saudável, de bem comigo mesmo. Então, se está me fazendo bem, não importa se eu gosto ou se eu não gosto. A gente passa a gostar. Muitas vezes a gente tem hábitos, e isso se transforma em um hábito, por exemplo, quem tem o hábito de escovar os dentes pela manhã, não vai acordar e pensar assim, e hoje eu vou escovar os dentes ou não vou? Não, você simplesmente vai, acorda, lava o rosto e escova os dentes, e acabou a história. Então, se eu tenho o hábito de ir para academia, não vou mais ficar de manhã, eita, será que eu vou hoje? Estou cansado. Não, eu acordo, boto a roupa e vou. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão de você fazer o que é certo é para se tornar um hábito, não é para mim estar me perguntando. É, como até o Zé Matos trouxe para a gente na palestra de quarta-feira. As pessoas são homenageadas por simplesmente fazer o que já é o correto. Ah, eu encontrei um dinheiro, esse dinheiro não é meu, eu entreguei. Pronto, a pessoa virou um herói. O que que isso está dizendo para a gente? Que todo mundo faz diferente, que todo mundo ficaria com aquele dinheiro, que não é meu, não entregaria, né? Então, são esses hábitos positivos que nós, de forma individual e, consequentemente, depois coletiva, a gente precisa trabalhar mais nisso, né? Nesse processo de sermos bons, de ter o evangelho no nosso coração e na nossa conduta diária. Cláudio, nós não somos perfeitos, claro. Por isso é que estava falando agora há pouco sobre cultivar, sobre um trabalho que precisa ser feito. Às vezes eu estou aqui, não, eu sou uma pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal para ninguém, mas você ajuda alguém, colabora com a vida de alguém, porque também a gente não pode ser neutro, né? Fala-se sobre isso também no Evangelho. A gente precisa estar colaborando de alguma forma. E às vezes a gente faz até com pensamento.
a gente deseja mal, a gente pensa mal das pessoas. Eu não faço nada de ação contra as pessoas, mas mentalmente, a força do pensamento, como a gente viu, da mesma forma que a gente viu que a prece ela é positiva, a gente pode emanar energias negativas para as pessoas também. O desejo do mal, a inveja, o ciúme, são tantas as situações que colocam a gente sintonizados com essas energias que não são boas, energias negativas, né? Então, é sobre isso. Eu estava falando agora para finalizar, né, que o evangelho no coração e no nosso comportamento, na nossa conduta. Isso seria uma forma, uma garantia, como eu falei anteriormente, um passaporte para a gente chegar no momento de despertar bem. O amor que nós vamos acumulando, ele vai ser esse passaporte. Essa luz que vai nos envolver, que vai nos acolher e trazer tranquilidade. A luz com os irmãos já nos aguardando. Concluída a questão de número 161, vamos para a de 162. Se alguém quiser participar, como sempre vocês sabem, né? Hoje o microfone é aberto, é só levantar a mãozinha. A umidade do ar hoje está muito baixa aqui para a gente. É bom dar uma lubrificada na garganta de vez em quando, né? Então vamos lá, 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo, né? Quando você é decapitado, né? Literalmente perde a cabeça, né? Frequentemente, ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas muitas vezes também a expectativa da morte lhe faz perder essa consciência antes do instante do suplício, né? Então ele já está ali, já sabe que vai ser decapitado, está naquela fila, bota lá, vem a guilhotina, né? Como era feito anteriormente, talvez essa questão por causa da época, né? Que estava muito mais próximo dessa época que se aconteciam esses episódios. Então foi feita essa questão. Então, essa expectativa da morte faz ele perder a consciência antes mesmo do processo, ele já se desligava daquilo. Mas vamos refletir um pouco mais sobre essa questão, desse exemplo que foi dado, né, que ele conserva ainda por alguns instantes ali. Bem, na morte violenta, embora o golpe seja físico e brutal, a extinção da vida orgânica provoca a separação da alma e do corpo, mas essa separação jamais ela é brusca. Ela acontece de forma, como a gente viu anteriormente, dependendo do caso, ela é mais lenta. O que mais? O fluido perispiritual se separa pouco a pouco de todos os órgãos. A sensação de consciência residual é o breve intervalo entre o corte físico e a ruptura total do laço fluídico, que mantém a coesão perispiritual. Esse laço, esse cordão que a gente chama que tem essa ligação entre o corpo e o espírito, né? Que é o que acontece na nossa dinâmica, por exemplo, quando a gente, mais precisamente, quando a gente dorme. Quando a gente dorme, é uma morte. Só que tem a ligação e a gente volta, né? Se cortar o laço ali, a pessoa desencarnou. Ela já está lá no outro plano, na outra dimensão. É o que acontece todas as noites, ou dia, ou quando você dorme. Basicamente é isso. Só que aí tem esse processo de separação que muitas vezes não acontece de forma, é, como é que se diz aqui? Imediata, né? Vamos lá. Essa essência, a alma e o perispírito, não são cortados pelo machado. Pronto. A persistência da consciência está ligada à lenta dissipação do fluido vital. Então, é por isso que fica ainda aquela ligação por um tempo ali com o corpo que já está decapitado, como a gente viu na questão. Então, lá no livro Céu e Inferno, que é uma das obras da codificação espírita básicas, né, entre as 5, tem o capítulo destinado a essa questão dessas comunicações, e fala sobre aqueles executados também, né? Frequentemente eles relatam uma perturbação muito grande,
após aquele ato, sentindo uma dor intensa, a sensação de estar perdidos, ainda ligados à terra, né? A persistência do conhecimento, ou seja, da consciência ainda, até que o último momento é confirmado, mas é imediatamente seguido por essa grande perturbação que acontece. Então, isso, de certa forma, reitera o que a gente viu na questão de número 161, a preparação íntima, né, como a gente viu. Não é a violência do meio que vai definir o sofrimento final do espírito, é dependente do processo, mas o estado de consciência da qual ele se encontra, a aceitação da morte. Como é que acontecia, por exemplo, agora eu me lembrei do martírio dos cristãos, lá naquela época lá, que é narrado no livro há 2000 anos, né, do Emmanuel, quando eram jogados aos leões nas arenas, né, somente por serem cristãos. Então, a forma como até a escrava da Lívia, né, que a Lívia foi no lugar dela, na verdade, ela trocou as vestes com ela e ela foi, não sentiu absolutamente nada, dor nenhuma. Enquanto os leões, ela tem essa narrativa, né, devoravam o corpo, o espírito estava liberto e pleno do outro lado, sem sentir nada. Havia um desprendimento, um entendimento do que aconteceria depois, né? Aquela crença verdadeira, fé raciocinada no Cristo, na sua moral, naquilo que era correto, ela foi correta durante a vida toda, e foi exatamente, me ocorreu agora, eu acho que veio perfeito esse exemplo, né, da Lívia, que era a esposa do Públio Lentulus, lá, que era uma das vidas do Emmanuel. Então, lindíssima essa história. Então, aquele estado de consciência, aquela aceitação pela morte, sabendo do que viria depois, fez com que ela tivesse essa libertação de forma esplendorosa, eu dizia assim, né? Então, a fé, essa preparação, ela diminui esse processo de perturbação, como a gente viu, ao passo que o apego, né, a incredulidade, não entender, não aceitar, acaba prolongando aí muito mais esse processo. E nós vamos ter aqui um comentário de Kardec. Kardec diz o seguinte: trata-se aqui da consciência que é supliciado por ter de si mesmo, como homem, e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns instantes, que são de breve duração e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não resulta da extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Então, Kardec aqui ele reitera, na verdade, né, que essa verdadeira dor e o perigo da morte acidental não estão no golpe, mas na força desse apego, na falta de preparação do espírito, que torna essa separação do laço fluídico mais difícil, né? Foi tipo um complemento daquilo que a gente já disse aqui. E aqui, para finalizar essa fala, eu dei uma frase que diz o seguinte: a morte violenta pode ser um fato, mas a lentidão de desprendimento é uma escolha moral. Viva de tal modo que seu perispírito esteja sempre pronto para reiterar-se sem resistência, né? Então, aqui mostram-se duas situações onde há um enraizamento, um ligamento, né? A luz está chamando, mas a pessoa continua presa exatamente por essa falta de conhecimento, por essa falta de vivência, né, no Evangelho, e se torna mais difícil do que a pessoa que já tem esse entendimento, essa preparação, como a gente vê naquela história que eu costumo dizer, né, que é atribuída a São Francisco, que ele está ali jardinando, capinando, e se ele soubesse que ia morrer agora,
né, o que que aconteceria? Continuaria aqui capinando, porque está com sentimento de dever cumprido, que já fez aquilo que deveria fazer. E a gente, será que a gente tem essa consciência? Se a gente soubesse que desencarnar daqui 24 horas, a gente teria pessoas que a gente precisaria ir correndo para dar um abraço, para pedir perdão, para falar alguma coisa. Será que tem essas pessoas? Vamos parar um pouco para pensar. Eu tenho 24 horas de vida, o que é que eu faria? Está tudo certo, eu não tenho nada que eu precise fazer, nenhuma anotação, né? É sobre isso, né? Então, a gente não ir para o outro lado sem ter nenhum tipo de inimigos, né? Aquela frase, reconciliar-se, né, com as pessoas que estão na sua jornada, enquanto está em jornada, reconcilia-se com o adversário enquanto está na jornada com ele. Depois volta e traz o teu dízimo, né, o teu tributo, sei lá, mais ou menos nesse sentido. Então, será que temos pessoas que nós não gostamos, que nós odiamos, que nós não direcionamos, não temos nem coragem de falar o nome, de direcionar uma prece para essa pessoa? E comigo mesmo, será que eu estou em paz comigo mesmo? Então, são questões que a gente precisa estar preparados, né, para que o nosso espírito esteja pronto, se libertando dos apegos a coisas, às pessoas, a sentimentos negativos que dificultam ou vão dificultar esse processo. Mas isso eu não consigo fazer em 24 horas, é verdade. Por isso que a gente precisa de mais tempo, né? Todo mundo quer ficar aqui muito tempo, não tem ninguém planejando aqui logo. A gente precisa de mais tempo para ficar aqui. Eu quero viver pelo menos uns 90 anos com consciência, podendo fazer as coisas, contribuindo. Mas isso vai depender muito do que eu estiver fazendo aqui, do propósito da minha vida. Se eu tiver merecimento, eu vou permanecer. Até porque eu não sei quanto tempo de fluido, quanto combustível de fluido vital eu recebi. Mas a gente estando preparado, se a gente está contribuindo aqui, a gente pode contribuir também do outro lado, trabalhando também lá. Então a gente já se prepara aqui. A prece é uma das maneiras que a gente tem, como foi aberto no Evangelho lá no início. Quem estava desde o início, viu? Caiu no capítulo Pedi e obtereis, né? E um capítulo que ele falava sobre essa ação da prece e a transmissão de pensamento. E quando a gente tem esse hábito, mais uma coisa que é a questão de hábito da gente fazer todos os dias, de agradecer, pedir, de glorificar, como foi dito, esse hábito faz com que a gente também se conecte com o alto também do outro lado. Você está sentindo dor. Vamos supor essa história aqui do acidente que a gente trouxe. Aconteceu. Você, por não saber que a vida continuava dessa forma, achava que ia para o céu, para o inferno, não foi para lugar nenhum, ficou aqui. Mas você está sentindo dor. Você está sentindo que não está legal. Saiu por aí. Se você tem o ato da prece, você vai pedir ajuda. Você vai elevar o pensamento, vai elevar a vibração. Poxa, pai, aconteceu isso comigo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, me ajude. Mas quem não tem esse hábito não vai lembrar de fazer. Então, essa conexão pode também trazer alívio e um resgate mais rápido, diminuir esse processo de perturbação, como a gente viu até aqui, que a gente vai ver, inclusive, em seguida. Acho que nós temos tempo para mais uma. Temos. Então, vamos seguir para a gente já ver logo essa parte aqui que chega na perturbação espírita, que é o último item. Nós não, provavelmente não vamos encerrá-la hoje, semana que vem. Mas a gente já dá para começar vendo essa questão, que é a questão de número 163. E ela diz o seguinte: a alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesmo? Si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo no estado de perturbação, né? Então, é sobre isso. Uh-uh. Repetindo, a alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesma. Perguntando, né? Tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Então, aqui, ó, voltando para aquela história. Essa duração dessa perturbação é uma consequência natural das nossas escolhas, né?
as escolhas que a gente faz. Não é punição. A pessoa não é punida por isso, né? É um efeito dessa força magnética, esse magnetismo, né, da matéria sobre o espírito, que acabou valorizando ela com mais excesso, vamos dizer assim. Então é preciso que a gente trabalhe mais essa desmaterialização, enquanto nós estamos ainda aqui encarnados, enquanto vivos, né? Então é a prática do bem, é a caridade, é o estudo que a gente tem feito, esses estudos, a elevação dos nossos pensamentos, da nossa vibração. Tudo isso vai fazendo com que poderia dizer, se afina, né? Se fluidifique mais ainda esse perispírito. Aí vai facilitando cada vez mais esse desprendimento. A gente está falando aqui sobre o quê? Sobre a gente se preparar para a morte, né? Traduzindo em outras palavras, para o desenlace, afinal de contas, a gente está falando sobre isso. Esse capítulo fala sobre isso, sobre o retorno da vida corporal à vida espiritual, sobre aqui o momento de separação. Então, isso a gente está vendo que não é igual para todo mundo. A morte é igual para todo mundo? Não é. Tem vários fatores, tem várias maneiras de voltar para o outro lado. E da mesma forma, uma mesma maneira, tem várias situações que envolvem isso nessa adaptação do outro lado, da minha chegada no plano espiritual. Então, por que que a maioria das pessoas, ou a gente, tem medo da morte? Não quero nem ouvir falar sobre isso. Bate na madeira 3 vezes. Porque normalmente a gente não sabe absolutamente nada sobre o que nos espera. E é um medo que é natural do desconhecido. Eu não sei o que é que me aguarda lá. Então, eu não quero de forma nenhuma, né? Isso para mim. Isso, a morte deve doer muito. Nossa Senhora, deve ser muito dolorida, eu não quero. A morte está ligada a sofrimento, está ligada a doença, está ligada a acidente, está ligada a tudo enquanto. Então, eu quero isso para minha vida, não. Mas isso não é o importante. O importante é o que acontece no processo, depois disso. E muitas vezes a gente não tem essa informação para que a gente possa se cuidar. E eu tenho que ficar me preocupando com isso toda hora, o que é que vai acontecer comigo. Não, eu tenho que me preocupar exatamente com o que eu faço, com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu desejo para os outros. E isso é uma preocupação que deve fazer parte do nosso dia a dia. Eu não diria preocupação, eu diria um hábito que tira qualquer tipo de preocupação, na verdade, né? A gente passar a viver mais de bem com a gente mesmo. Quando você está bem consigo mesmo, você acaba estando bem também com os outros. E esse momento aqui, como mostra, do desenlace, tem coisas ligando ainda e uma preocupação, uma falta de, né, de entendimento do que está acontecendo. Eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente poder dar uma refletida sobre isso. Primeiramente, começando pelo processo. Bem, o ponto-chave desse processo: a separação do corpo e da alma não é instantânea para a consciência. Pode ser ali, a pessoa morreu, o corpo foi lá, o médico decretou, aqui não tem mais vida nesse corpo, mas ainda tem um ligamento espiritual que precisa ser desfeito, né? Então, esse desligamento da alma e do corpo, ele é gradual. No instante da morte, o espírito se encontra em estado de perturbação. A gente está só revendo o que a gente já viu, só que de forma mais organizada aqui na tabela. Essa perturbação é um estado transitório, ou seja, passageiro, não é para sempre, de aturdimento ou choque, como um despertar lento de um sono profundo. Você vai lentamente, às vezes a gente demora, né, a sair de um estado que você acordou para estar ativo. Não é assim? Você acorda, ainda tem que ficar por ali, abrindo a boca, se espreguiçando. Tem uma lentidão no processo até você estar completamente ativo. Então, essa perturbação é necessária, o espírito está em desorientação, precisando de tempo para poder se reconhecer. E qual a duração disso? O tempo de perturbação varia imensamente. Isso aqui é para a gente poder fixar o conhecimento, tá? A duração é relativa, pode ser de algumas horas, alguns meses, ou mesmo de alguns anos, e eu acrescentaria de décadas e muito tempo até essa pessoa ter. Aqui está falando sobre só a questão dessa perturbação, né?
mas ela pode demorar muito tempo, realmente, como a gente vê nos tratamentos. Décadas e séculos até, às vezes. Fatores da variação. Depende diretamente do adiantamento moral do espírito e do modo como se deu a morte. São os fatores. Bem, aquele que viveu em função da matéria é mais longa, porque a alma permanece mais tempo aturdida. E o espírito que se sente mais livre da matéria retorna mais rapidamente à consciência. Oi, Ana Silvia, pode falar. Eu acho que quem não acredita, que tem gente que não acredita em nada do que a gente acredita. Esse aí vai ser demorado demais. É um dos fatores, né? Você não acreditar. Tem casos, Ana Silvia, assim, por exemplo, isso que você falou sobre acreditar. Quem acredita que morre e vai dormir, morre e muitas vezes fica dormindo. Ou achava que ia ficar dormindo esperando o momento de vir o arrebatamento, essa coisa toda para levar. E aí eles ficam realmente adormecidos, até chega um momento em que acordam. Então, aquilo que a gente acredita vai modificar esse nosso processo de despertamento. Mas como a gente Eu, sabe que o tempo ele é relativo do outro lado, né? O tempo nosso aqui é um tempo, né, que a gente controla através do relógio, lá não tem muito essa questão. Pode parecer menos tempo para eles, mas enquanto outros estão evoluindo no processo, né, daquela escala espírita, às vezes você fica muito tempo parado, perde tempo por não conhecer, por não saber. Volto para a história da viagem, né, Ana Silva? Por exemplo, se você vai fazer uma viagem daí até aqui no Ceará para visitar a gente, se você não sair perguntando ou colocar no GPS para chegar aqui, você vai demorar muito mais tempo. Vai se perder, vai entrar na estrada errada. Aconteceu comigo quando eu andava com mapa, quando eu vendia artesanato, fui para a Bahia, quando voltava para cá, eu errei, foi 100 quilômetros a mais só que eu tive que andar, por causa de uma bifurcação que eu não sabia, não tinha placa direita, informação, entrei aqui na pista errada, quando eu vi, eu estava numa cidade chamada Serrinha, na Bahia, que não precisava ter ido por lá, então tive que dar uma volta para voltar para a principal. Então, a falta de informação faz com que a gente fique mais tempo, né, nesse processo, mas um momento também será resgatado. Oi. eu nem comento nada disso com gente que eu sei que não acredita, porque o povo fica até achar ruim, sabe? Sim, você está correta. É isso, é cada um no seu momento de despertar, né? A gente não pode violentar as consciências, já achando que a gente está certo sobre tudo, que eles não sabem de nada, né? Tem um amigo em comum que outro dia tinha vindo uma mensagem para a gente orar, e eu nem sabia na época, né? Eu inocentemente fui dizer para ele que o nosso amigo estava precisando de ajuda do outro lado, que ele tinha desencarnado, tinha aparecido no centro, mas estava precisando de oração. E ele falou assim: não, a gente não reza por quem já morreu. Se você me pedir para rezar por você e pela sua família, a gente ora. Mas por quem já morreu, não. Eu falei: opa, desculpa, eu não sabia que. Eu não quis convencê-lo de que era dessa forma. A gente respeita, tudo bem. Então a gente faz o quê? A gente ora por ele e por ele também. E ele falou: reza por. Eu falei: pois reze por mim, que todos nós precisamos. A gente viu, por exemplo, o Papa Francisco pedindo para orar por ele naquela época. A gente acha, um homem de Deus e tal. Então, todos nós, independente de qual religião, do que a gente faça, é claro que quando a gente busca a luz, há muita questão da treva querendo atrapalhar a gente. E todos nós precisamos de prece, de oração, né? Então, é como você falou, meu Silvio, eu acho que você está certa, né? Não deixa eles pensarem da forma como eles pensam. Não é a gente que vai convencê-los. Até um determinado tempo atrás, eu também não acreditava, né? E hoje eu estou ensinando, falando sobre isso, né? Então, não foi ninguém que veio para cá e me disse assim: olha, desse jeito você tem que acreditar nisso. Não, é a fé raciocinada, foi através do entendimento, do estudo, dos trabalhos, a gente foi começando a ver que tudo isso faz sentido, né? Vamos ver aqui, tipo não diria uma fotonovela, mas eu consegui trazer umas imagens de uma historinha que tem lá no livro Ação e Reação. Aqui conta a história, na verdade, vão se misturar um pouco as histórias aqui, que são dois irmãos.
mas é um relato de um materialista. Lá no livro, está lá no capítulo 5 Quero do apagar. livro da segunda parte. Fala sobre suicidas lá. E aí diz o seguinte, lá não diz o nome do senhor, tem alguns que têm o nome, é o senhor J. J, aí tem BD. Então, esse senhor, na vida dele, ele era um homem instruído, né? Inteligente, culto, tinha uma boa moral social, vamos dizer assim, aquele que poderia se dizer que ele dá aquela esmola ali, mas não era ligado às coisas de Deus. Tem muita gente que dá dízimo, e achando que aquilo dali já vai colocar em um bom lugar. Acontece muito aqui também, conheço até algumas pessoas. Então, tudo se resume a questões materiais. A alma, né, o que até diz aqui, Deus e o futuro são ilusões da mente. Ele pensava dessa forma, mas isso aí não existe, né? Então, tudo isso é uma ilusão. Então, ele negava, de certa forma, a existência da alma, de Deus. Não acreditava em Deus, porque ele era poderoso, ele tinha tudo, né? Então, tudo se resumia à matéria. Morreu, acabou. E aí vamos ver um trecho que eu tirei lá do livro. Quando, ao desencarnar, ele é confrontado com a realidade que sempre negou. Tudo aquilo que ele acreditava caiu por terra. Aí lá no livro Céu e Inferno diz o seguinte: quando de repente encontra-se em face da brilhante verdade, está aniquilado, está humilhado. A isso vem se juntar o remorso de ter podido, por tanto tempo, esquecer a existência de um Deus tão bom, tão indulgente. Seu estado é insuportável, não encontra nem calma nem repouso, não encontrará um pouco de tranquilidade, senão no momento em que a graça santa, quer dizer, o amor de Deus, tocá-lo. Porque o orgulho se apodera de tal modo de nosso pobre espírito que o envolve inteiramente. E lhe é necessário ainda muito tempo para se desfazer dessa veste fatal. Não é senão a prece dos nossos irmãos que pode nos ajudar a nos desembaraçarmos dele. Aqui juntou um monte de coisa do que já foi dito, né? Aqui ele se vê aí nos fluidos ligados ainda. Claro que aqui foi uma imagem que trouxe assim mais impacto, né? Não necessariamente é dessa forma, mas ele se vê preso à questão da matéria ainda, iludido com as questões da matéria, porque tudo aquilo que ele negava, Deus não existia, é exatamente isso que vai fazer com que ele se reencontre do outro lado. E fala sobre a questão da prece de outras pessoas que podem ajudá-lo, quem lembra dele. Você via, por exemplo, na sociedade, era um homem, como muitas pessoas. Quem já ouviu essa fala? Ah, fulano ali era um homem de bem, aquela dali morreu, vai direitinho para o céu, né? Ah, ajudava todo mundo, fazia isso, fazia aquilo, mas sem nenhum tipo de julgamento, muitas vezes a gente não sabe o que é que tem dentro, no interior das pessoas. E às vezes pessoas que a gente achava que eram um homem de bem, vai passar por um processo de desligamento ainda mais um pouco demorado, vamos dizer assim. Né? E tem uma pergunta para ele aqui, e para essa resposta foi a seguinte: poderíeis nos dar uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? E ele disse isso. Né? Aqui se travou um diálogo. Eu trouxe só alguns trechozinhos para a gente poder refletir. Né? E mais uma vez falou sobre a questão também da prece. Então, há muito tempo para se desfazer. E aí, o que mais? Ah, sofro por ser obrigado a crer em tudo que negava. Minha alma é como um braseiro, está horrivelmente atormentada. É o momento de tormento que foi citado lá no Livro dos Espíritos. E aí tem uma outra questão para ele. Estás agora bem convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ele responde: ai de mim, não estou senão mais atormentado por isso. Então, por ele perceber que existe tudo isso, ele ficou mais atormentado a isso, que foi uma coisa que ele negou. E eu vou dizer para vocês, acontecem muitas vezes nos nossos tratamentos.
Eles dizem assim, às vezes, quando chegam: poxa, eu nem mereço, eu acho que nem mereço isso. Eu não sabia que Deus era tão bom, né? Então, tem todos os questionamentos que voltam para essa questão desse entendimento do que era Deus quando eu estava em vida, e que se leva para o outro lado, se acha que não tem mais merecimento, que não tem mais jeito. E aí volta, e eu às vezes utilizo aquela frase que foi dita, que Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas, nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Quando ele falava isso, não era da sua igreja, não era do seu segmento religioso, era nenhuma ovelha, nenhum ser humano, nenhum ser vivo se perderá. Por mais que demore mais tempo, mas isso vai acontecer. Então, esse entendimento sobre a existência de Deus, da alma, da vida futura, trouxe mais tormento para ele, né? Como é que pode? Eu não acreditava nisso, mas é dessa forma, então, que acontece? Lá nesse capítulo do livro Céu e Inferno, tem todo o diálogo, tá? Que eu trouxe só um pouquinho para a gente ver essa questão do estado da perturbação, tá? Está ligado a essa questão do livro dos Espíritos. E aí, o que mais? Enquanto conversávamos com o vosso irmão, uma pessoa aqui presente orou por ele. Essa prece lhe foi útil? Ela não será perdida. Se recusa a graça agora, isso lhe virá, quando estiver no estado de recorrer a essa divina panaceia. Olha só, esse remédio, essa cura, né? Panaceia quer dizer isso aqui, esse medicamento. É como se, olha aqui a história da prece, né, que a gente disse anteriormente. Teve uma pessoa que dirigiu a prece para ele. Só que ele não estava tão perturbado que ele não estava ainda em condições de receber. Só que essa prece não ficou perdida, né? Nesse momento ele está se recusando, ele não quer aceitar nada, ele está revoltado. Como a gente vê, por exemplo, vamos trazer aqui para o que a gente tem a imagem do filme do nosso lado, o livro, né? As equipes chegam lá para resgatar André Luiz e eles estendem a mão para outras pessoas e eles não querem, saem correndo com medo. Isso não está preparado ainda. Está num momento de perturbação. O André ele fez uma rogativa, ele fez um pedido, ele fez uma prece. A ajuda veio. Então, aquelas preces, quando ele foi ver lá depois, tinham duas pessoas que tinham feito prece para o André Luiz, vocês lembram? Né? Lá aparece naquela telinha a mãe dele e aquela senhora que era atendida no consultório dele de graça. O marido dela era atendido e ela fazia prece pelo André Luiz. As preces estavam lá e foram guardadas, né? E no momento certo foi mostrado para ele. As preces ajudam. Então ele se recusa à graça agora, e isso lhe virá. A graça vai acontecer quando ele estiver no estado de recorrer a essa divina cura, a esse divino medicamento. É como um medicamento que foi enviado à prece e está ali, esperando que ele vá buscá-la. Então, se a gente puder fazer prece pelas pessoas, quem a gente lembrar, hoje, vamos emitir essa prece. Se ela já estiver bem, ótimo, será recebida logo, ou então vai ficar guardada para o momento certo, né? Para que chegue um momento em que ele possa perceber que a luz já está ali, chamando, e muitas vezes é a questão da própria culpa que ele carrega que faz com que ele não se permita receber essa cura. Carrega culpa, carrega dor, carrega essa falta de entendimento, de conhecimento. Então, para a gente poder se caminhar aqui para o nosso final, a gente vai trazendo esse despertar, né? O despertar feliz começa agora. Não é esperar morrer para ver o que, que vai acontecer depois. Nós que estamos aqui, como a Ana Silvia diz, né? Nós que temos esse conhecimento, temos esse acesso, a gente já pode despertar agora. Outros irmãos também que não têm esse conhecimento, mas que já fazem a prática do bem, que já fazem a caridade, já faz parte do seu dia a dia, está tudo certo, não precisa ser espírita. Só precisa fazer o bem. Se faz, pronto. Já vai ter um despertar tranquilo. Então, essa melhor preparação para a morte é a vida dedicada ao Evangelho e à caridade. A morte é apenas a porta de entrada para um novo estado. E a chave para atravessá-la com tranquilidade é o nosso aprimoramento moral.
Então, tudo que a gente viu se resume nisso aqui. Estamos diante de uma oportunidade. Estamos vivos. Estamos diante de possibilidade de fazer escolhas. Nosso pensar, nós temos uma certa lucidez para pensar até o nível que cada um de nós temos de entendimento sobre a vida, como as coisas funcionam. E aí vem a parte difícil, que eu diria, que é desse. É fácil, você, bota aqui tão bonitinho a imagem, né, com a porta esperando ali para a gente entrar no, na história do paraíso, no nosso lar, seja onde for, numa colônia espiritual, vivendo em harmonia. Só que essa harmonia a gente tem que ser vivenciada agora, com a gente e com as pessoas que nos rodeiam também. Porque a morte vai ser somente essa porta. Umbral, pessoal, umbral é porta. Eu tenho medo de ir para umbral. Umbral é a passagem. Umbral é o tempo que a gente vai ficar nessa perturbação. É só isso. Ninguém precisa ter medo do umbral. Já passamos por ela um monte de vezes. Centenas de vezes nós já morremos, já passamos e voltamos. Então, a gente vem aperfeiçoando para que a gente fique menos tempo, que a passagem seja cada vez mais tranquila, né? Então, que a gente consiga ter essa chave através desse nosso aprimoramento moral. É a gente já ser o homem de bem que eu citei? É a gente já ser a pessoa perfeita? Não, mas é estar nesse caminho. Não necessariamente, Cláudio, vai ser muito difícil, eu estou muito longe de ser aquele cara. Aquele cara que eu me refiro é o homem de bem, tá? Eu tô muito longe de ser. Todos nós estamos. Mas o que coloca a gente nessa situação é a gente estar dando esse passo de ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Essa preparação dedicada ao Evangelho, você vai pensar assim, eu tenho que me dedicar, eu tenho que ir para o centro espírita 5 vezes por semana, ou limpar o chão da igreja, fazer tudo enquanto. Não é sobre isso. O Evangelho é a boa nova, é a vivência no dia a dia, nos momentos. Às vezes você desliga aqui, sai do centro espírita, o cara leva uma fechada e já solta logo um palavrão. Já deseja logo que o cara, ou um cara desse, né, e dentro de casa você fica esbravejando, falando coisas, brigando com as pessoas. Isso não é viver o Evangelho. Mas a gente, quando desenvolve mais a paciência para tentar explicar, é claro que vão ter pessoas difíceis que vão tirar a gente do sério. Isso são provas para a gente. São os testes. O Cláudio deve ser essa pessoa aí perfeita. Está longe de ser. E não é doloroso você vivenciar nisso, você só se reconhecer mesmo. Eu preciso melhorar nesse ponto. Eu perdi um pouco a paciência, vamos conversar. Temos a necessidade de melhorar nesse ponto. Eu me equivoquei naquilo. E você se perdoar e pedir perdão para as pessoas sobre os seus equívocos e tentar seguir fazendo sempre o melhor, né? E nessa caridade que é colocada aqui, o Evangelho é boa nova e a caridade é aquilo, benevolência, indulgência e perdão para com os outros e consigo mesmo. Simples assim, entre aspas, né? Simples, na verdade, nunca é, porque há necessidade de que a gente faça, e nós estamos vivendo num mundo hoje em que tudo está muito, entre aspas, fácil. Tudo que eu quero está ao meu redor. Simplesmente com o meu celular hoje aqui, eu peço um jantar, eu faço um pagamento, eu faço uma transferência, eu faço tudo aqui sentado na minha cadeira, no meu sofá. Eu pego um controle, eu ligo e desligo a televisão. Eu falo aqui, não posso nem falar o nome, senão ela vai gritar aqui. Mas eu falo o nome dessa cidadã aqui, ela liga a luz, ela liga o ar-condicionado, ela me dá a temperatura, me dá o resultado, né? A inteligência artificial. E a gente começa a ter essas coisas que são fáceis. E aí, para mim, poder me melhorar não é fácil. Não é simplesmente dizer assim, ei, eu quero ser caridoso agora, e eu já sou caridoso. Eu vou praticar o bem, eu já estou praticando o bem. Aí requer esforço. Aí a gente vem para a realidade. A diferença da expectativa para a realidade. E como eu estou fazendo o que eu falei anteriormente, vamos para a história da academia, né? Você entrou na academia, automaticamente você já emagreceu, ou leva muito tempo com disciplina, mudando a alimentação, um bocado de fator. Tem gente que está na academia há 3 anos que eu conheço e está
continua com o mesmo peso, porque continua comendo igual, de forma desregrada, né? Então, tem todo um pacote que precisa ser modificado e tempo para você alcançar um resultado. Não é fácil. Disciplina, disciplina, disciplina. Para a questão do nosso desenvolvimento espiritual, a mesma coisa. A gente começa e, às vezes, você se percebe, né, cometendo equívocos, erros, e você desiste, igual a maioria desiste. Fica pelo caminho, não continua, não vai. Então, o convite aqui é esse. É para que a gente use as orientações que foram ditas para o Chico Xavier, que nós sejamos disciplinados nesse processo da aprendizagem, do desenvolvimento da caridade, do evangelho, do nosso autodesenvolvimento, do conhece-te a ti mesmo, que a gente coloque na nossa vida mais intensamente aquilo que a gente viu no evangelho no início, que é a prece, que a gente possa direcionar e que a gente possa preparar a nossa bagagem para essa viagem que aguarda todos nós, essa viagem dessa transição. E essa bagagem tem que estar cheia de quê? De amor, de humildade, compaixão, empatia, caridade, benevolência, indulgência, perdão, tudo isso. Bagagem preparada, estaremos tranquilos para quando chegar o momento do nosso desenlace. E assim, gratidão a todos por esse momento, por estarmos juntos mais uma vez, e até o próximo sábado, se Deus